Pronto? Bora lá, gente. Bom, isso aqui na verdade vai ser um complementozinho. Eu vou fazer de maneira um pouquinho contínua, porque parte dos dados, para quem está assistindo aqui na sala, estão anotados aqui no quadro. Então são os dados que a gente vai repetir agora no momento da criação de layers. Algumas aulas atrás, não lembro mais qual delas, que hoje eu estou viradão, né, de sono, então meu raciocínio está lento. A gente falou sobre layers e nós experimentamos e vimos a lógica de organização dos objetos. Por que a gente cria layers? Porque normalmente é necessário desligar e também perceber visualmente os objetos. Então eles são organizados em cores diferentes, e essas cores diferentes, além de servirem para ligar e desligar os objetos, significa também uma facilidade de organização e que eles vão ser impressos com espessuras diferentes. Na verdade, não existe uma cor universal para cada espessura, e isso é feito de acordo com o que você configura no momento da impressão. Mas aqui em Brasília, em detrimento aos padrões que se usa lá em São Paulo, por conta do escritório da ASBEA, por conta das normas da ASBEA, que é a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, a gente usa um padrão muito mais simples que eles. Então a gente vai adotar este como a nossa referência aqui para as aulas. Em Brasília, é comum que a gente trabalhe com aquela listinha que está lá, que daqui a pouco eu vou criar aqui nos layers, onde parede é magenta, piso é vermelho, mobiliário é amarelo, equipamento também, janela e portas verdes, cota vermelho, texto verde, margens e carimbo. Eu estou sugerindo aqui 01, apesar de ter, red, que é o vermelho, por conta... Tem uma grande variações, mas tem a facilidade de visualização na prancha. Então várias empresas vão usar de diversas maneiras, mas eu sugiro que seja vermelho, porque facilita a troca. Viewport é um layer comum que a gente ainda não sabe, vocês ainda não aprenderam a utilidade da Viewport, e aí vocês vão saber depois por que esse cinza clarinho é importante na cor da Viewport. E a gente precisa habilitar uma opção lá dentro do layer de Viewport, que é avisando ela para não sair impressa. Então, um desenho da impressorinha, e a gente habilita ela para não sair impresso. Tá? Isso é uma coisa que deve ser feito cuidado também de habilitar na hora da criação do layer. Basicamente, nós vimos que para a gente trocar um layer, a gente seleciona um objeto, entra na listinha aqui de layers, né, e troca desde que existam. Mas no caso aqui, nós estamos num projeto onde os layers não foram criados. Como a gente cria um layer? No campo de layers, aqui ao lado, tem Layer Properties, tá? É onde a gente vai habilitar a criação de novos layers. Cliquem nesse botão maior que fica à esquerda do campo de layers. Obviamente que estamos no nosso exercíciozinho, né, que a gente continuou da aula passada. E nessa janela que vai aparecer aqui em cima tem New Layer. Clicou em New Layer e você vai digitar o nome daqueles layers que estão ali. Então vou chegar lá, parede. Aí vou lá de novo. Pode só dando um Enter também, que ele permite criar novos layers. Essa máquina não tem prazo em inglês. Até tem, mas como eu já iniciei a gravação, tô aqui no processo, acho que é mais prático tu trocar, pegar outra. Então, piso, mobiliário, equipamento, janela, porta, cota, texto, criar tudo, margens e carimbo, e Viewport. E agora é o momento de escolher as cores. E nesse momento a gente precisa ter muita atenção pelo seguinte. Até criei aqui 2 layers sem querer. Deletar. Perfeito. Na hora de colocar as cores, gente, você vai clicar no quadradinho que está aqui do lado. Vai aparecer uma janela onde você vai poder escolher. Muita atenção. Aqui em Brasília é comum que os padrões de cores que estão nesse campo do Color Index, essa área geral aqui, esse coloridão todo, eles são para trabalhar com cores realmente
com impressão de linha realmente colorida. Quando a gente quer que as cores representem espessuras, nós vamos trabalhar com essas que ficam aqui embaixo, ó, nessa área aqui central. Então, a cor número 1 corresponde a 0,1, aqui 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 milímetros, enquanto que todas as outras cores normalmente são utilizadas ou para representar tons de cinza ou para representar real colorido no projeto. Portanto, não usem as demais cores quando o indicativo for para layers de organização, que significam espessuras. Então, eu vou vir aqui no de cota, como eu já botei lá no quadro para vocês, vou trocar para vermelho, ok. Meu aqui de equipamento, vou colocar amarelo. Se quiser digitar número 1, número 2, número 3, ele entende também as cores, tá? Essas cores de 1 até o preto, passando pelo magenta, é a cor número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá para fazer assim de forma prática também. Eu, em vez de ficar clicando, eu clico e digito o número, de 1 a 7, que vai bater nesses números que nós temos aí. Detalhe importante, depois que todo mundo preencher essa lista de layers, vier aqui ao lado e colocar as cores. Por que viewport é colocado num cinza claro? Porque o cinza claro é uma cor que, apesar de nos permitir ver o contorno da viewport, ela não interfere no desenho. E o viewport nada mais é do que uma janela de visualização. Ela não é um elemento de projeto que vai sair no impresso. E justamente por esse motivo a gente quer manusear ela de maneira bem suave, mas vai arrastar a barra de rolagem aqui, ó. Vai aparecer esse íconezinho aqui do plot, que é a impressorinha. Olha como foi que eu fiz. Puxei essa barra de rolagem de cá, apareceu o desenho da impressora, eu marquei aqui, ó, não imprimir, tá? Proibido plotar. Pronto. Estão configurados os layers. Feito todas essas indicações de cores que estão aí no quadro, eu vou fechar. E daí para frente, eu tenho duas possibilidades que nós já vimos em aulas anteriores. Ou eu pego uma parte do projeto que já está desenhada, entro aqui no campo de layers, entro na listinha, procuro o layer a qual corresponde, parede, por exemplo, e dou um ESC afinal. Gente, não se dá Enter no final da troca de um layer. Vocês lembram disso, né? Porque se você der Enter, você corre risco até de deletar o seu projeto às vezes, se o último comando for a deletar. Por quê? Trocar layer não é considerado um comando. Portanto, ao dar Enter, ele repete o último comando. E o último comando, se for deletar, ele vai deletar o seu projeto. Então, só se troca layer dando ESC ao final. Uma outra coisa que você deve ter muita atenção é que você deve observar aqui no campo de layers qual é o layer que está corrente, que está ativo. O que isso quer dizer? Sem nenhum objeto estando selecionado, se eu entro aqui dentro do campo, entro na lista e procuro um layer que me interessa desenhar, ao acionar ele, ele passa a ficar aqui na parte de cima. Isso quer dizer que todo objeto que eu começar a desenhar agora, ele automaticamente vai cair dentro desse layer. Diga aí. Depois que organizar as cores, é só fechar para salvar, não? Só fechar, não precisa salvar. Quando você digita os layers aí, eles estão automaticamente sendo salvos. Certo? Bom, vou dar uma fechadinha aqui para esse vídeo permanecer curtinho e a gente volta para ver outro conteúdo enquanto eu vejo as dúvidas de vocês, tá?